Você tem medo de viajar sozinho? Ou de fazer outras coisas sozinho? Ou você já teve medo e superou? Eu lembro, quando eu tinha uns 20 anos, talvez, que foi a primeira vez que eu vi a possibilidade, não era de ser nômade digital, era de viajar ao mundo. E na época era através de blogs, eu não vou lembrar o nome da menina, o nome do blog, mas era uma menina brasileira que estava viajando pelo mundo e ela tinha juntado dinheiro e vendido tudo e ido viajar e tava ali, fazia, sei lá, um ano e meio viajando, tava no meio da Ásia, alguma coisa assim. E eu lembro de ficar pensando, caralho, que da hora, mano, que mina corajosa. Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter coragem? Porque na época eu achava inconcebível, né? Na época, até então, eu já tinha viajado para fora, já tinha viajado aqui no Brasil também, mas sempre com outras pessoas ou algumas vezes eu cheguei a pegar ônibus assim entre cidades sozinho, mas nada assim, tipo, sempre ou ia visitar alguém ou tava voltando para casa, não a viagem inteira sozinho, né? E E aí, depois de um tempo, eu fiz meu primeiro mochilão só com amigos. Obviamente era mochilão. E fui pro Peru, fiquei 15 dias lá com amigos e foi do caralho. Foi provavelmente a melhor viagem da minha vida até hoje. Muito embora eu tenha tido problemas de intoxicação alimentar e perdi uns dias ali dos melhores rolês, eu acabei não indo à noite por causa disso, mas não vem ao caso. Mas, nossa, vários perrengues. Mas enfim, no fim os perrengues acabam sendo, né, a hora que a gente mais se diverte, as melhores histórias para contar, não são as melhores histórias para viver na hora. Mas ali foi a primeira vez que eu viajei para fora do país sem família. Aqui no Brasil já tinha viajado com amigos várias vezes, mas para fora foi essa a primeira vez. E aí um tempo depois, mais ou menos uns 2 anos e meio depois, talvez, eu viajei de novo com amigos. No caso, eu fui visitar meu amigo que estava na Alemanha. Ele tinha acabado de ir. E aí eu estava de férias coletivas lá do trabalho que eu estava e fui visitar ele na época do Natal. E depois a gente encontrou um outro amigo nosso em Berlim também, um outro amigo que tá sempre nos meus vídeos, o Fran. Um grande abraço para ele, aliás. E no final dessa viagem, eu acabei ficando um dia sozinho em Berlim, que eles foram embora. Eu acabei ficando sozinho. Eu acho que eu tava tentando lembrar, acho que essa foi a primeira vez que eu realmente fiquei sozinho numa viagem 100%. E foi do caralho, aquele dia foi maravilhoso. Eu eu tava sozinho, né? Não tinha ninguém pra para você ficar pensando, ai, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Não, eu simplesmente peguei, fiquei andando pela cidade, tomei meu café sozinho. Foi muito bom, sabe? Foi um dia muito massa lá em Berlim. E ainda por cima, nesse meio tempo, eu tava falando com uma menina do Tinder lá, polonesa, e acabei encontrando ela à noite, né? E a gente saiu pra jantar, depois tomamos uns drinks, não sei o que. Foi um dia muito massa, mano. Foi maravilhoso. E foi o primeiro dia, eu acho, que eu tô lembrando que eu tava viajando sozinho. E para aquele eu de alguns anos atrás, aquilo era maravilhoso, era uma coisa assim que ele pensava, pô, será que um dia eu vou conseguir? E ele tava conseguindo ali, numa microdose, mas tava, né? E aí depois teve outras viagens, né? Depois eu fui, alguns meses depois, né? Nessa época eu não sabia, mas 2 meses depois, basicamente, eu estava voltando para a Europa e para ficar, no caso. E aí lá eu viajei bastante, a maioria das vezes com amigos, mas também cheguei a viajar sozinho. Cheguei no final, acabaram sobrando ali uns 15 dias de férias que o pessoal do RH fizeram merda lá e sobraram, me deram as férias bem no final, assim. E aí eu fui viajar uns 10, não, quase 2 semanas sozinho. Aí fui ali para Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra. Assim, deu um puta rolê sozinho, né? Tudo sozinho e também foi muito massa. E no fim também eu só fui para esses lados
porque eu tava sozinho, pra falar bem a verdade. Eu queria ir pra outros lugares, mas assim, era na época do frio, né? Era em março, então ainda tava acabando o frio, final do inverno. Eu queria ir pra Rússia, por exemplo, mas eu acabei ficando meio com medo de ir sozinho pra Rússia, porque eu não sabia nada, né, da língua, não sabia ler, não sabia porra nenhuma de russo. Então eu fiquei meio com receio. Mas era uma das outras opções, ir pra Rússia e Finlândia. Um pouco por causa do frio, um pouco por causa da língua, eu acabei não indo. Mas fui meio que para uma zona de conforto, né? Ali, Irlanda, Inglaterra, que dava para falar inglês, então sabia que ia conseguir me virar tranquilamente. E foi muito boa a viagem também. Mas, assim, não necessariamente são lugares que eu voltaria. Talvez se eu tivesse com amigos, tivesse sido mais legal, tivesse sido mais divertido, talvez. Mas teve uns dias também que eu acabei conhecendo gente em hostel e dando rolê e foi legal também. Né? Teve no dia de St. Patrick's, eu estava em Liverpool e aí eu conheci uns moleques lá um pouco mais novos e numa balada e nós ficamos... fiquei de brother dos caras, foi da hora, enfim. Foi legal a viagem também. E eu acho que assim, é, é muito importante que você faça coisas sozinho. É muito importante que você possa fazer as coisas sozinho. E para você perder o medo, primeiro você tem que tirar da cabeça que é uma coisa assustadora. Mas eu sei que é fácil falar, né? O que você precisa fazer mesmo é fazer as coisas. Por exemplo, se você, sei lá, você consegue imaginar ir ao cinema sozinho? Ou ir jantar sozinho? Porque se você não conseguir imaginar nem isso, aí realmente vai ser muito difícil para você viajar sozinho. Mas se você conseguir começar a fazer essas pequenas coisas primeiro, não tem nenhum amigo comigo que não tem nenhum amigo meu que quer ver tal filme. Aí você fala, vou sozinho. Ninguém quer ir tal lugar, tal show, vou sozinho. Então você começar a fazer essas pequenas coisas sozinho pode ser bom. E não necessariamente precisa ser uma coisa grandiosa, sabe? Eu acho que viajar sozinho é bom porque você não está sujeito aos caprichos de ninguém, você acaba se conhecendo mais, porque algumas coisas talvez quando você está sempre com outras pessoas, você nem repara que você gosta ou que você não gosta de alguma coisa, porque querendo ou não, viver em sociedade, viver com outras pessoas por perto, é sempre uma eterna negociação, né? Sempre pequenas coisas que a gente acaba negociando. Vamos almoçar em tal lugar. Vamos, sei lá, vamos pintar essa parede de qual cor? Vamos, sei lá, sabe? Quem que vai lavar a louça? São várias pequenas negociações que você acaba tendo que fazer com as pessoas à sua volta. Mas quando você está sozinho, foda-se. Você faz o que você quiser. Deu na telha que eu quero ir para tal lugar. Deu na telha que eu quero ir no museu tal. Ninguém quer ir nessa porra desse museu, mas eu quero, porque, sei lá, tem o quadro do Picasso que eu tô muito afim de ir, sabe? Eu quero... Porra, pra mim, ir pra Madrid e não ir no Reina Sofia ver a Guernica, não sei como pronuncia, gente. Porra, aquele quadro maravilhoso, gigantesco do Picasso. Não tem como, sabe? Pra mim não tem como não ir naquela porra daquele museu. Mas pra muita gente pode ser que tenha como. Então, pra mim, sabe? Vai ter coisas que pra você são muito importantes e você tem muita vontade de fazer, que você gostaria de fazer, e talvez seus amigos, sua namorada, seus pais não queiram ir. E até talvez outro treino que você pode fazer numa viagem que você faça com outras pessoas é você falar, tá, beleza, mas quinta-feira à tarde eu quero ficar sozinho, sabe? Eu vou em tal lugar que eu sei que ninguém quer ir, mas depois a gente se encontra pra jantar, sei lá, 8h30 em tal lugar, beleza? Alguma coisa assim, sabe? Vou passar um dia sozinho, sabe? Você pode ir também desmamando aos poucos e aos poucos aumentando a tal da zona de conforto, né? Mas não é só sobre questão de zona de conforto, eu acho. É simplesmente você ir lá e fazer. Tem coisa que é simplesmente ir e fazer e pronto, foda-se. E que mais? Né, de perder o medo.
Cara, acho que a primeira coisa para perder o medo de alguma coisa é você desmistificar e você tirar da cabeça que aquilo é uma coisa tão grande, porque, sinceramente, nada é tão grande quanto a gente põe na cabeça. A gente sempre cria, o medo é justamente você criar algo na sua cabeça que é muito maior do que realmente é. Né? O medo você acha que é um perigo real ou percebido. No caso, geralmente é um perigo percebido, né? Porque se fosse real, se fosse uma coisa assim, o cara tá aqui na sua frente para te assaltar, sei lá. Aí beleza, e é normal que você tenha medo, que tenha adrenalina, que descarregue e que você fique tenso e preparado para tentar fugir ou para tentar bater no cara. Normal. Mas se você tá aqui agora assistindo esse vídeo e você pensa em alguma coisa e você fica com medo, você fica ansioso, aí é um medo totalmente irracional. Porque o negócio não tá aqui agora, sabe? Pegar um avião de 12 horas para ir para um lugar que você sonha ir, não está aqui agora. Você não está no avião. Você não precisa ter medo de avião agora. Então, é isso. É também saber que às vezes você não quer aquilo tanto assim. Você acha que você quer, mas você não quer. Se você tiver medo de avião, por exemplo, você falar, cara, meu sonho é ir para o Japão. Mas você tem medo de pegar um avião? Então, você nunca vai pro Japão. Você tem que superar isso, cara. E aí também é a mesma coisa. Você pode superar pegando um voo curto. Você pega um voo de 1 hora, por exemplo. Aí você vai aumentando aos poucos. Paradoxalmente, os voos mais longos tendem a ser melhores. Porque voos mais longos, geralmente os aviões são maiores. E os aviões maiores são mais estáveis, mais confortáveis. Então, paradoxalmente, para quem tem medo, você pegar um voo de 2, 3 horas pode ser pior do que você pegar um voo de 10 horas, porque o avião vai ser melhor. Então, tem várias coisinhas, né? E, sinceramente, não tem muito segredo, cara. É você tirar isso da cabeça, que é uma grande coisa, esse medo tal, e tira da cabeça que é tudo isso. Você fazer pequenas coisas para ir aumentando a sua zona de conforto ou, né, o seu locus de ação e simplesmente pensar, cara, se é o meu sonho ir para Portugal, por exemplo, então eu não posso ter medo de avião, então eu não posso, ou melhor ainda, não é nem questão de não ter medo, né? É de você ter coragem, porque a coragem não é você não ter medo das coisas, a coragem é você, apesar do medo, a despeito do medo, você ir lá e fazer o que você quer fazer. Então é tudo isso, é você aos poucos ir abrindo, você começar a fazer as coisas mesmo com medo e vai lá e faz, cara. Vai lá e faz, vai lá realizar seu sonho é ir pro Rio de Janeiro. Vai. Ai, mas é perigoso. Ai, mas você pode ser roubado, assaltado. Pode. Você pode ser roubado, você pode ser assaltado em São Paulo, no Rio, em Madrid, em Tóquio até, talvez. Pode, você está sujeito. Mas também se você for ficar vivendo nessa de vai que eu vou em tal lugar e sou roubado, e vai que o avião cai, vai que não sei o quê, você não vai fazer nada. E aí, se você não fizer nada, você vai chegar um dia tal, você vai estar velho lá e vai pensar, caralho, não fiz porra nenhuma da minha vida, sabe? Eu sempre quis fazer as coisas e nunca tive coragem e aí? Agora já era, agora você é velho. Ou seja, desliga esse celular e vai fazer o que você tem que fazer. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe sua lição de casa, você já sabe que você tem que ir atrás desse seu sonho, dessa viagem, do emprego, do sei lá o que for. Esse vídeo não é só sobre viagem. Vai lá atrás e se você quiser procrastinar, eu vou deixar um vídeo aqui para você ver mais um, para você ficar tendo a ilusão que você está fazendo alguma coisa, mas o que eu realmente quero é que você comente no que você tem o sonho e aí você vai lá e vai começar a fazer as coisas para fazer essa porra desse sonho. Valeu? Falou!